Olá, neste trabalho sobre análise de acidentes, falaremos sobre um acidente que ocorreu em Grameiro, Mato Grosso, no ano de 2018. Esse acidente ocorreu através de uma descarga de corrente elétrica. Nós somos a equipe 5, os integrantes são Eduardo Crespo, Fabrício Pimentel e Igor Rafael, dado da empresa contratante. Aqui nós temos os dados da empresa contratante, no qual o seu nome oficial é Grameira Mato Grosso LTDA, possui 3 funcionários e o seu endereço é em Moroco Chácara Mafini, na zona rural do Mato Grosso. Em informações complementares, ele é um comércio atacadista de semente, flores, plantas e grama. Aqui é a mesma coisa. Informações sobre o acidente do trabalho. Nas informações sobre o acidente do trabalho, nós vimos que apenas um funcionário foi acidentado, e a data do acidente foi dia 9 de fevereiro de 2018, uma hora aproximadamente de 21 horas e 30 minutos. O local de acidente foi BR Isidoro Piveta, zona rural, no fundo da cerâmica. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. O tipo de acidente foi fatal. Entrevistados que contribuíram para a análise: funcionários e proprietário da empresa. Documentos examinados: documentos pessoais do acidentado, documentos profissionais do trabalhador acidentado, laudo técnico de exame pericial da Politec, boletim de ocorrência policial, CAT e atestado de óbito. E aqui nós temos as informações sobre o acidentado. O nome do acidentado é B. Francisco G. Seu estado civil era casado, sexo masculino, a data de nascimento é dia 3 de 4 de 1993, a sua escolaridade é ensino fundamental completo, ele nasceu no Mato Grosso, Lucas Verde do Rio. As seguintes informações estão ocultadas no relatório: CPF, FIS, PIS, número da CAT, telefone de contato, endereço, bairro e CEP. O funcionário ocupava a função de motorista, sendo que ele foi contratado dia 1º de fevereiro de 2018 e seu tempo na função foi de apenas 8 dias. Ele era empregado, contratado por tempo indeterminado. Ele trabalhava 11 horas por dia, sendo que eram 44 horas semanais. E o fator de morbidade, mortalidade, foi choque elétrico. As partes do corpo atingidas do funcionário foram mãos e pés. A sua capacitação, a empresa não comprovou nenhuma capacitação do trabalhador. E como observações adicionais, o trabalhador exercia a função de motorista e, à época do acidente, não estava registrado na empresa. Descrição do local do acidente. Trata-se de área arredondada pela empresa para plantio de grama na cidade de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A área é cercada de um lado por postes energizados com alta tensão, 13 kV, e por outro lado faz fundos com a cerâmica. Aqui nós vemos na imagem à esquerda os postes com 13 kV de tensão e à direita nós temos o momento, ou melhor, a imagem do acidentado, sendo que vocês podem ver os pallets levantados pelo guindaste. E aqui nós temos o outro lado, que faz fundos com a cerâmica. Descrição da atividade. O trabalhador acidentado foi até o local de plantio de grama para fazer a retirada de uns pallets que lá se encontravam. A atividade do trabalhador consistia em retirar os pallets metálicos, que se encontravam em uma das áreas de plantio, com a utilização de caminhão e levá-los para outra área de plantio da empresa, onde seriam recolhidas as placas de grama e arranjadas nesses pallets para posterior entrega ao cliente. Ou seja, o trabalhador apenas tinha a função de pegar os pallets e enviar para um outro local. Como vocês podem ver aqui, o caminhão que ele trabalhava com o caminhão Monkey e na outra imagem ele levantando os pallets com o guindaste. E aqui na próxima imagem, como vocês podem ver, ele levantou os pallets, só que acima da onde ele levantou estava a fiação de 17 kV. Com isso, apenas por indução acabou ocorrendo o choque elétrico e o funcionário faleceu. Descrição do acidente. Relato dos trabalhadores do proprietário da empresa. A vítima, B. Francisco G., se dirigiu a uma das áreas de plantio na empresa na sexta-feira, à noite, por conta própria, para adiantar o serviço que deveria realizar no sábado. Era noite e chovia. O trabalhador deixou o caminhão ligado e não abaixou as sapatas que estabilizam o caminhão. Em seguida, o trabalhador movimentou o guindaste, colocou os pallets na cinta e, quando ergueu os pallets, o braço do guindaste ficou próximo à rede elétrica e, por indução, a corrente elétrica passou através deste,
vindo a ocasionar choque elétrico e, consequentemente, o óbito do trabalhador que manejava o guindaste. Como estava sozinho na hora do acidente, o trabalhador somente foi encontrado no dia seguinte, pela manhã, pelo proprietário do terreno. Aqui nos mostra o braço do guindaste próximo à rede elétrica e na imagem à direita nos mostra que as sapatas não foram abaixadas para estabilizar o caminhão. Aqui nesse tópico nós temos uns comentários e informações adicionais. Analisando a estrutura física da empresa, conclui-se que a empresa foi negligente quanto às normas de segurança e saúde dos trabalhadores. Aqui nós temos um erro evidenciado durante a análise do acidente. Um dos erros é que o trabalhador não realizou a avaliação médica prévia à sua contratação. Um outro erro foi que o trabalhador não recebeu o treinamento de operação do caminhão MANC e de segurança de operação, sendo que o trabalhador já tinha cerca de 8 dias de trabalho. O trabalhador não recebeu equipamento de proteção individual, EPI, e não havia na empresa os programas de segurança e saúde, PPRA e PCMSO. Quanto à legislação trabalhista, constatadas irregularidades, como manter trabalhador sem registro, ou seja, o funcionário trabalhava no local, mas não tinha carteira assinada. Um outro tópico são os fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente. Outros fatores da organização e do gerenciamento da empresa. Falhas em plano de emergência. Não havia plano de emergência, os meios de comunicação eram ineficientes e havia desconhecimento dos riscos. Ou seja, o trabalhador sofreu o acidente na sexta-feira e apenas sábado que a empresa teve conhecimento deste acidente. Um outro fator que contribuiu para a ocorrência de acidente foi o gerenciamento de pessoal. O trabalhador com pouco tempo na empresa. O trabalhador estava na empresa apenas 8 dias. Um outro tópico é que o trabalho era isolado e sem comunicação adequada com outro trabalhador, uma equipe no caso. O trabalhador estava realizando a atividade sozinho. O acidente ocorreu à noite e o trabalhador só foi encontrado no dia seguinte pela manhã. Um outro fator é a gestão da tarefa/atividade. Improvisação. O trabalhador acostumado com o serviço rotineiro sequer abaixou as sapatas que poderiam ter servido como aterramento da energia elétrica. Uma tarefa mal concebida, não havia planejamento nem foram levantados os riscos da atividade. Um outro fator é que o trabalho exigia do trabalhador uma aproximação à fonte de energia, ou seja, o trabalho era perto de alta tensão. O outro fator de gestão do trabalho era que o procedimento do trabalho era inadequado ou inexistente. Não havia procedimento de trabalho para esta atividade. Outro é a insuficiência de capacitação, ausência. O trabalhador não recebeu treinamento, sendo que ele já estava 8 dias exercendo a função. Falta ou inadequação no planejamento do trabalho, trabalho não planejado, executado à noite com chuva, perto de energia elétrica. Fatores da organização e gerenciamento de materiais e meios de trabalho. Não prescrição ou fornecimento de EPI adequado à atividade ou indivíduo. O trabalhador não recebeu os EPIs adequados ao risco. Falta de aterramento elétrico. Trabalho em sistema energizado sem preocupações adequadas. Trabalho perto de redes energizadas sem que fossem tomadas as precauções. Sistemas de proteção em máquinas, equipamentos, ferramentas inativados, suprimidos, desligados ou burlados. Não havia proteção coletiva. Aterramento. No caminhão para trabalho próximo à rede elétrica. Fatores da gestão do ambiente. Interferência de fatores climáticos. Chovia na hora do acidente e a umidade pode ter ajudado na condução da energia. Iluminação insuficiente e ou inadequada. Trabalho realizado à noite perto de alta tensão. Fatores de gestão de projetos e programas. Programas gerenciais estabelecidos nas normas regulamentadoras não implementados. A empresa não possuía programa de gestão em segurança e saúde do trabalho. Programa, projeto, instalação, operação ou inspeção realizado por profissional sem habilitação adequada. O trabalhador não recebeu treinamento para a atividade que executava. Condutas da Auditoria Fiscal do Trabalho. Após a entrevista com os trabalhadores e com o proprietário da empresa, foram vistoriados os equipamentos de proteção individual e verificado o local do acidente ocorrido com o trabalhador. Foram analisados também os documentos presentes na obra, emitida uma notificação para apresentação de outros documentos e lavrado os seguintes atos de infração relacionados ao acidente. Ou seja, a Auditoria Fiscal realizou uma
uma vistoria completa, tanto no proprietário da empresa quanto o trabalhador que sofreu um acidente. Aqui, nesse slide, nós vemos alguns atos de infração. Primeiro ato de infração, deixar de garantir a elaboração e efetiva implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou seja, a empresa não possuía um PCMSO. Segundo auto de infração, deixar de elaborar e ou implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A empresa também não possuía PPRA. Terceiro auto de infração, deixar de submeter o trabalhador a exame médico admissional. A empresa também não possuía um exame médico no momento em que o trabalhador entrou para trabalhar naquela empresa. 4. Auto de inflação. Deixar de realizar curso de capacitação específico para o tipo de máquina em que o trabalhador irá exercer suas funções. 5º auto de infração. Deixar de fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. E como 6º auto de infração, deixar de designar um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR5. E como último auto de infração, admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, o empregador não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. Erros que, se talvez a empresa tivesse conferido anteriormente, o acidente talvez não teria acontecido. Através disso, através daqueles erros constatados na auditoria fiscal do trabalho, a empresa adotou algumas medidas. Como primeira medida, a empresa teve uma contratação de empresa para gestão de segurança do estabelecimento. Ela efetuou o registro do trabalhador, realizou treinamentos, adquiriu EPIs e está elaborando os programas de gestão de segurança. E como observações finais, nós vimos que a empresa ela colaborou com a investigação, apresentando toda a documentação requerida. E como também ficou evidenciado que o empregador não tomou os cuidados que deveria quanto à saúde e segurança do trabalhador. E nesse tópico nós temos a consideração da equipe, no qual que ficou claro para a equipe que, apesar de o empregado ter sido negligente ao realizar a atividade sozinho e sem ao menos ter utilizado as sapatos que poderiam ter evitado o acidente ao fazer o aterramento do caminhão, a empresa não deve se isentar da responsabilidade por deixar de cumprir diversos outros fatores que acabaram contribuindo para o acontecido, tais como a falta de treinamento, o não fornecimento de EPIs, a ausência de plano de emergência, dentre tantos outros fatores evidenciados no item 8. A seguir, nós temos a nossa referência acerca do trabalho feito e, posteriormente, uma frase realizada pela Maria Ivonete. Não lamente o acidente que já aconteceu, comemore o acidente que você foi capaz de evitar. Obrigado.